pessoal, tudo bem? O GTD, que é uma metodologia que eu sempre falo aqui no canal, é muito simples. Essa metodologia ela é baseada em um livro chamado A Arte de Fazer Acontecer, que foi escrito por um norte-americano chamado David Allen. E nesse livro, que é praticamente uma bíblia do método, tem muito conteúdo, muita coisa mesmo. Então é comum quando a gente lê o livro, a gente vê que tem tanta informação e fica difícil de implementar, porque você fala, não sei por onde começar. Por isso mesmo foi lançado ontem, mundialmente, um livro novo chamado GTD Workbook, que é como se fosse um guia passo a passo para a implementação. Por enquanto, esse livro só tem em inglês, você já pode comprar pela Amazon tanto a versão em e-book quanto a versão impressa, que eles entregam direitinho aqui no Brasil também e em outros lugares do mundo. E a gente já conversou com a editora Sextante, que é a editora aqui no Brasil que tem os direitos dos livros do David Allen, e eles vão lançar a versão em português, o que foi uma vitória pra gente, só que ainda não tem previsão, provavelmente 2020, tá? Mas enfim, eu tô gravando esse vídeo aqui porque muitas pessoas quando começam a implementar o GTD, elas cometem alguns erros que eu mesma cometi, e por isso esse vídeo vai listar então quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas começam a usar o GTD, ou às vezes até depois de um tempo ainda. Já deixa seu like aqui nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e inscreva-se no canal. Estamos aí na corrida para chegar aos 100 mil inscritos. Se você se inscrever, você ajuda pra caramba o canal, porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais o YouTube entende que é um canal relevante e ele indica para outras pessoas. Então, se você acha que esse conteúdo que é visto aqui no canal pode ser útil para a humanidade, porque de verdade, essa é a minha missão de vida, ajudar as pessoas a serem menos estressadas, a curtirem mais a vida e terem uma relação mais gentil com o seu próprio trabalho. Se você também acredita nisso, então inscreva-se no canal, por favor, mas só se você quiser. Então vamos lá. O erro número 1 quando você está usando o GTD é perder muito tempo organizando o seu sistema. Isso é uma coisa que acontece muito, porque assim, o GTD ele é uma metodologia de organização, gerenciamento da vida, gerenciamento do fluxo de trabalho, de produtividade. Organizar é só um dos passos do GTD, e organizar o seu sistema também faz parte do terceiro passo, que é o organizar. Mas todos os 5 passos do GTD são muito importantes. Se você estiver organizando demais e executando de menos, tem alguma coisa errada. Muitas pessoas acabam caindo nesse círculo vicioso da organização porque é gostoso organizar, é gostoso criar pastinhas, mas aí pode acontecer de você chegar num momento e falar assim, cara, eu tô mais perdendo tempo organizando do que fazendo as minhas coisas. Se você já pensou isso, o problema não é do método GTD em si, porque o método GTD não ensina a fazer isso. Como eu falei, o organizar é só um dos 5 passos, sendo que um dos 5 passos também é o engajar, é o fazer, que é o 5º passo. Então, se você está perdendo mais tempo no passo 3, organizar, é porque tem algum desequilíbrio na sua prática da metodologia. Vale a pena então você dar uma reajustada aí, porque claro, existe um tempo que a gente dedica para a organização das listas, para todos os dias a gente captura, a gente esclarece e organiza o que a gente capturou, mas não é para tomar o seu tempo mais do que a própria execução das coisas. Então veja bem, se você sentir que você está organizando demais, talvez seja a hora de você usar mais o seu sistema em vez de ficar ali preocupado em organizá-lo. Erro número 2, buscar uma ferramenta que centralize tudo, a ferramenta perfeita. Eu acho que essa é praticamente unanimidade. Qualquer pessoa que começa a usar o GTD fica em busca da ferramenta perfeita. Qual a melhor ferramenta para usar o GTD? Thaís, o que você recomenda para quem está começando? Então é muito importante lembrar que quando a gente fala em um sistema de organização, de cara é óbvio que ele vai ser híbrido, ou seja, ele vai ser um mix de papel e digital, porque você pensa assim, ah, mas eu quero organizar tudo no digital, beleza, e seus arquivos impressos, exames médicos, certidão de nascimento, tudo isso, por mais que você digitalize, você tem que ter algumas coisas impressas ainda. Ou então, por outro lado, você fala, não, quero organizar tudo no papel, e seus e-mails, o que você vai fazer? Você vai imprimir seus e-mails? Então assim, o primeiro princípio é entender que o sistema vai ser híbrido. O segundo princípio é que o sistema não é uma ferramenta, ele é um conjunto de várias ferramentas que atendem às suas necessidades específicas de organização, e o que é mais importante é que você entenda como o método funciona, qual que é ali a estrutura de listas e categorias do método GTD, qual é a estrutura de revisões, que é o que vai te ajudar a escolher boas ferramentas, e tendo boas ferramentas, isso não vai te atrapalhar. Então muitas pessoas pensam assim, ah, mas se eu tiver mais de uma ferramenta, o que eu vou olhar quando? Se você estiver fazendo direitinho todas as recomendações dos 5 passos do GTD, essa
é uma dúvida que vai ser dissipada muito em breve, porque tudo no GTD gira em torno da sua revisão para sua execução. E no dia a dia, por exemplo, você vai olhar praticamente só calendário e lista de próximas ações, você não vai ficar olhando 200 ferramentas, tá? Então isso é um ponto muito importante que você só vai entender quando você praticar, então pratique. Outro ponto que eu costumo ouvir bastante é sobre a integração entre diversas ferramentas. A integração quem acaba fazendo é você mesmo através das revisões, então mais uma vez, é uma coisa que você tem que praticar para você ver o resultado. Confie no processo. Se você precisa de recomendações para você escolher uma ferramenta, eu vou recomendar 3 de cara. Para agenda eu recomendo a agenda do Google, que eu já uso há muitos anos, considero a melhor de todas. Para listas de maneira geral, então tanto para próximas ações quanto projetos, algum dia talvez, os outros horizontes, eu recomendo o Todoist, que é uma ferramenta que atualmente eu não uso mais porque eu enjoei da carinha dela mesmo, mas eu ainda acho que é a ferramenta mais simples e ao mesmo tempo com mais recursos para abrigar listas de afazeres de modo geral e para organizar arquivos, mapeamento de suporte a projetos e outros tipos de planejamentos assim, eu recomendo o Evernote. Mas é claro que existe todo um mix de ferramentas e que isso aqui são apenas sugestões para quem estiver começando e você pode aplicar ou não. Busque as ferramentas que você preferir mais. Erro número 3, não fazer a revisão semanal toda semana ou demorar muito tempo fazendo. Esse erro é muito comum. Mais uma vez, vale a pena lembrar que o GTD tem 5 passos, sendo que um dos passos, o passo 4, é o refletir, que diz respeito às revisões. A revisão semanal é tão importante que o David Allen diz que ele sabe que a pessoa usa GTD quando ela tem o hábito de fazer a revisão semanal toda semana ou não. Porque tem gente que faz a revisão semanal, mas faz tipo uma vez por mês e tal. E muitas vezes isso acontece porque a pessoa demora muito na revisão e ela fica meio repelindo, sabe? Isso aconteceu comigo quando eu comecei a usar o GTD. Eu fazia minha revisão de sexta-feira e eu demorava às vezes o dia inteiro revisando. E eu falava, cara, eu não tenho tempo pra isso, tá me atrapalhando. E aí, com o passar do tempo, à medida que eu fui aprendendo mais sobre GTD, eu fui vendo que, na verdade, eu tava fazendo errado, porque eu não tava revisando, eu tava executando. E esse é um erro muito comum. Então, a revisão, ela é pra ser rápida, é pra você bater o olho no seu sistema pra você garantir que tá tudo ali atualizado, limpo, né, pronto ali pra você continuar no dia a dia atualizando, alimentando, marcando que foi concluído e tal. Se por acaso você se deparar com algum projeto, algum item ali do seu sistema que precisa de mais atenção, não é no momento da revisão que você vai fazer aquilo. Você vai definir uma próxima ação que seja cuidar mais do projeto tal, montar o planejamento do projeto tal. E isso vai para sua lista de próximas ações ou para o seu calendário, dependendo da natureza do item, da ação, e você vai colocar lá. Por quê? Porque você não faz em menos de 2 minutos, então você não vai fazer na hora. Lembre-se dessa regrinha do GTD, a regra dos 2 minutos. Então toma cuidado, se a sua revisão semanal estiver demorando muito tempo, pode ser que você esteja executando e não revisando. Erro número 4, achar que só existe a revisão semanal e não outras revisões. Eu adoro falar sobre isso, gente, porque assim, você tem que cuidar do que tá chamando a sua atenção, e eu acho que esse é o maior ponto do GTD, sabe? Ele não te obriga a falar, não, você tem que obrigatoriamente começar daqui. Apesar de, é claro, o David Allen, ele tem essa recomendação da gente começar organizando o dia a dia, ali o que ele chama de térreo, né, nível térreo. Ele diz que, na verdade, você deve começar de onde tem a sua atenção. Se a sua atenção hoje tá nos seus projetos, comece organizando os seus projetos, sabe? Isso é muito importante. Então, o que você pode fazer é programar revisões para além da revisão semanal. Você pode, por exemplo, ter uma revisão mensal, onde você vai revisar suas áreas de foco e responsabilidades que estão ali no horizonte 2. Você pode fazer uma revisão sazonal para revisar o horizonte 3 e o horizonte 4, que são os objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu, por exemplo, o meu gatilho mental para fazer essa revisão de objetivos é a mudança de estações. Por quê? Porque é a cada 3 meses. Então, quando muda a estação, eu já sei que eu tenho que revisar os meus objetivos. Você marcar essa recorrência na sua agenda não significa que você só vai revisar quando chegar esse momento. Se você sentir necessidade de revisar a qualquer momento, você pode. Até na revisão semanal. Você coloca lá, eu quero fazer minha revisão semanal toda sexta-feira. Só que chegou terça-feira, o mundo já mudou tanto ali na sua vida, de sexta-feira até terça, que você sente necessidade de fazer outra revisão e se ficar, tem que esperar até sexta. Não, cara, faz a revisão. Tá tudo bem, não é pra ser engessado, sabe? É você sentir a sua necessidade e fazer aquilo que vai te deixar com a cabeça tranquila. É pra isso que o GTD existe, não é pra você seguir um montão de regras, é pra você ficar com a mente como água. As revisões, então, do GTD não se limitam à revisão semanal. A revisão semanal é uma revisão chave, com toda certeza, e que a gente deve focar para que vire um hábito. Mas não existe só essa revisão. Você pode fazer quantas revisões você considerar necessárias, de modo que a sua mente fique tranquila. Erro número 5, desistir de implementar o GTD porque não funcionou do dia pra noite. Gente, o GTD, assim como outras
habilidades é uma habilidade para toda a vida. Então, assim como você aprende um segundo idioma, ou a praticar um esporte, ou aprender a tocar um instrumento, por exemplo, não é do dia pra noite que você aprende. Você tem que praticar e às vezes leva anos, normal. E também não tem um limite do quão bom você pode ficar numa habilidade como essa. Você sempre pode melhorar. Com o GTD é a mesma coisa. Então, assim, é claro que quando você começa a implementar o GTD, você vai sentir benefícios imediatos? Com certeza vai. Tem gente que só de aplicar a regra dos 2 minutos já muda a vida completamente. Isso não quer dizer que você não vai ter melhorias contínuas. Então você começa implementando uma coisa hoje, outra coisa amanhã, outra coisa semana que vem, e aos pouquinhos você vai implementando outras. O GTD ele é completamente adaptável à vida de cada um. Então cada pessoa deve adaptar o GTD à sua vida e não o contrário. E o que eu acho uma das coisas mais legais da metodologia é isso. Então o jeito que eu uso o GTD vai ser diferente do uso que você faz, diferente do uso que o Robert Downey Jr. faz, que por sinal está fazendo coaching de GTD. Não é incrível isso, gente? Se o Homem de Ferro tá usando o GTD, por que nós não podemos usar, não é mesmo? Então assim, calma, tá? O GTD ele é um processo. Você não tornou a sua vida como ela tá hoje, da noite pro dia, e não vai ser do dia pra noite que vai mudar completamente. Você vai virar um guru da produtividade aí. Nem sei se é esse o objetivo também, nem é pra ser, mas tudo bem. Fica tranquilo, continua ali fazendo as coisas, trabalhando naquilo que hoje é uma dor pra você. Então você fala, nossa, hoje e-mail pra mim é uma coisa impressionante. Vai então usando o GTD nos seus e-mails até você ter isso sob controle, e aí você vai implementando outras coisas, tá? Mas é um processo pra toda a vida, não precisa ter ansiedade com relação a isso. Erro número 6, esse aqui é acumular coisas na caixa de entrada e tornar o processamento chato. Quando a gente começa a implementar o GTD, existem 2 hábitos que o David Allen fala no livro, que são os 2 hábitos-chave pra quem começa a usar GTD, que ele fala, busque isso, sabe? Primeiro é a questão da revisão semanal toda semana, e o segundo é a caixa de entrada vazia diariamente. Muitas pessoas não levam isso a sério e deixam pra esvaziar a caixa de entrada uma vez por semana, ou deixam acumular, enfim. A recomendação do David Allen é que a gente esvazie a caixa de entrada ao longo do dia, em no máximo 48 horas, caso você tenha tido 2 dias completamente insanos, o que pode acontecer. Mas por quê? Porque senão você deixa de colocar coisa urgente ali na caixa de entrada, porque você sabe que você não vai ver, você começa a colocar montinhos do lado da caixa de entrada, você começa a acumular papelado na caixa de entrada, ela vira um lugar de armazenamento e não de transição, que é como é pra ser. E aí fica chato, porque você demora muito pra esclarecer uma caixa de entrada. Então, sempre que você tiver um tempinho, você não precisa dedicar um momento do dia pra fazer isso, a não ser que você queira. Pode ser também, não é proibido, mas ao longo do dia, o que você vai fazer? Às vezes eu acabei uma reunião, vou sair pra almoçar, eu já pego 2, 3 itens da minha caixa de entrada física, processo, já organizo, e ao longo do dia eu vou fazendo isso. Eu não preciso parar o tempo todo, mas isso porque eu descobri que é como funciona pra mim. Descubra como funciona pra você, que aí você vai conseguir implementar esse hábito na sua vida. Vale dizer que esvaziar a caixa de entrada não significa resolver tudo que você tem dentro dela. Significa que você pegou, esclareceu aquele item e organizou no lugar mais adequado para você. Erro número 7, parar de coletar com o passar do tempo e voltar a guardar as coisas na sua cabeça. Então é muito frequente você, depois de um tempo, você achar que você já tá super as no GTD, e aí você acaba deixando de lado alguns dos hábitos mais fundamentais dele, como por exemplo capturar. Revisite sempre o básico, sabe? Não é à toa que a gente tem um curso chamado Fundamentos, porque é realmente a fundação, a base, e não há limites para um quão bom podemos ficar em cada um desses 5 passos do GTD. Então vale a pena sempre reler o livro, sempre revisitar as suas práticas para ver se você tem coisas ali que você pode melhorar. Sempre tem coisa para melhorar. Mesmo eu que uso o GTD há tanto tempo, eu sempre posso melhorar a captura que eu faço hoje, porque minha vida muda, as necessidades mudam. E especialmente a questão da captura, com o tempo eu percebo que tem muitos usuários de GTD que acabam usuários não, praticantes, né, do método GTD, que acabam deixando a captura um pouco de lado, acabam negligenciando, então ali ficam com a cabeça super cheia e não percebem que é aquilo que tá deixando eles estressados. Volta aí a esse hábito tão fundamental do GTD, que é esvaziar a sua mente. O erro número 8, assim, pra complementar, é quando a pessoa, ela não consegue implementar o GTD porque ela cometeu muito desses erros que eu comentei aqui, ou porque ela não teve essa dedicação de entender que leva um tempo, que você não vai implementar tudo de uma vez, ou então ela ficou tentando usar ferramentas difíceis, ou ela se perdeu em recursos de ferramentas que não era pra ela se preocupar naquele momento. E aí o que acontece? A pessoa desiste de usar GTD, o que tá tudo bem, porque David Allen fala, o GTD é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pro GTD, sabe? Existem pessoas que vão naturalmente gostar mais do
do GTD, existem pessoas que não têm melhorias a fazer na sua própria produtividade. Então não é pra você tentar consertar o que não tá quebrado. Tem pessoas que não usam GTD e são produtivas, tem outros processos pessoais de organização e de produtividade, e tá tudo bem. O que não é legal é você não entender o método, você não estudar, você não implementar e daí sair falando mal do GTD, falando que ele é complicado e tudo mais. Isso não é bacana. O GTD é hoje considerado por diversos veículos, tipo revista Forbes, como o melhor método de produtividade do mundo. Ele é testado e aprovado no mundo inteiro por mais de 30 anos, gente, sabe assim? Então é um negócio que tem respaldo. Essa última edição do livro, que foi publicada em 2015, tem um capítulo só com pesquisas na área das ciências cognitivas que dão respaldo pro método, falam por que ele funciona. Então, assim, que o método funciona? Funciona. É muita sacanagem a gente, sabe, estudar superficialmente alguma coisa, não entender, não conseguir porque não se dedicou e aí sair falando mal dessa coisa. Então, assim, você tem todo o direito de não gostar do GTD e achar que ele não é pra você, mas você não tem o direito de menosprezar o que outras pessoas fazem. Eu posso dizer que eu tive a minha vida completamente transformada pelo GTD, assim como várias pessoas, alunos meus, pessoas do meu convívio. Então eu sei o valor que o GTD tem e vou defender o legado do David Allen até o fim da minha vida, porque eu realmente acredito nele. Então eu acho que tudo se resume a respeito e também compaixão, sabe? Compassividade com você mesmo. Você testou o negócio, talvez não tenha funcionado pra você e tá tudo bem. Então é você entender, eu quero esses benefícios que o GTD proporciona, então eu vou atrás de conhecimento, eu vou me dedicar pra isso acontecer, vou ver que é uma questão de mudança de hábitos e comportamentos meus. Ou então falar, não, pra mim, eu não tô no momento pra mim de usar GTD, vou atrás de outra coisa e tá tudo bem, mas sair falando mal, isso não é muito legal. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Eu procurei agrupar aqui quais são os principais erros que eu vejo as pessoas cometendo, porque a maioria deles eu já cometi ao longo aí do meu uso do método GTD na última década praticamente. Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo também, pra gente ir trocando umas figurinhas. Se existe algum erro que você acredita que você tenha cometido e que eu não falei aqui nesse vídeo, deixa aqui um comentário também pra gente conversar. E deixa seu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos se você acredita que ele seja um conteúdo útil pra esses seus amigos em questão, e inscreva-se no canal. Como eu comentei, é muito importante pra gente que você se inscreva, tá? Não é só uma coisinha que os youtubers pedem. Eu sei que às vezes é muito chato ficar pedindo, mas a gente tem que pedir porque é uma coisa que mexe aqui com os algoritmos, é muito importante realmente. Então, se você acredita nesse canal, por favor, inscreva-se se você quiser, tá bom? Um beijo então e até o próximo vídeo.